O Cluster IP é um dos 4 tipos de serviço que o Kubernetes oferece para a gente utilizar. Ele é bastante versátil e pode ser útil em várias situações. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns conceitos sobre ele e também falar de alguns segredinhos que ele tem. Então fica comigo até o final. Vamos começar pelos conceitos. Quando a gente define um serviço Cluster IP, a gente associa um nome a um IP interno. Por exemplo, a gente pode criar o serviço meu-serviço. O Kubernetes, então, vai criar um IP interno para a gente que pode ser acessado a partir desse nome. Um outro ponto interessante do Cluster IP é que a gente pode definir uma ou mais portas para o nosso serviço. Por exemplo, eu posso falar que o meu serviço abre a porta 8080 desse IP interno que o Kubernetes cria para a gente. E como eu expliquei no vídeo anterior, o Cluster IP vai distribuir as requisições que chegam até ele para um ou mais pods, em uma ou mais portas arbitrárias que a gente vai definir. Ou seja, uma coisa é a porta do serviço, no exemplo acima, a porta 8080. A outra coisa é a porta do pod para a qual o serviço vai reencaminhar essa requisição que chegou até ele. Então ela pode chegar, por exemplo, na porta 8080 do serviço e encaminhar para o pod na porta 30112. Não é necessário que a porta do serviço seja igual à porta do pod. E o serviço vai escolher para quais pods ele pode encaminhar essas requisições de acordo com as labels que são definidas como seletor. Ou seja, a gente pode, por exemplo, falar que o nosso serviço vai encaminhar as requisições para pods que tenham a label com a chave app e o valor backend. Para ilustrar melhor essa situação, vamos imaginar que a gente criou um service do tipo Cluster IP chamado meu-serviço. O Kubernetes vai associar um IP interno a ele, no caso esse 10.97.241.70. E na definição do serviço, a gente informou para o Kubernetes que ele vai operar na porta 8080, ou seja, ele vai abrir a porta 8080 desse IP que o Kubernetes criou para a gente. Supondo que a gente tenha dois pods que têm aplicações rodando na porta 30112, as requisições que chegarem até o meu-serviço vão ser encaminhadas para esses dois pods, porque eles possuem a label app backend. Por ser um IP interno, a gente não vai conseguir acessar diretamente esse serviço. É importante destacar isso, mas a gente vai ver que tem outros modos de externamente acessar esse serviço. Então a pergunta que fica é quando usar um serviço do tipo Cluster IP? Basicamente, existem duas situações nas quais a gente usa um serviço desse tipo. A primeira é quando a gente tem um serviço puramente interno. Então vamos imaginar que a gente tem o banco de dados da nossa aplicação e a gente não quer permitir que esse banco de dados seja acessado de fora do cluster, somente pelas aplicações que estão rodando no cluster. Então, nesse caso, a gente poderia tranquilamente utilizar um serviço do tipo Cluster IP que reencaminhasse as requisições para um ou mais pods que rodem instâncias desse banco de dados. No caso do banco ter várias instâncias, por exemplo, num cluster de banco de dados. A segunda possibilidade é quando a gente tem um ingress. Mais para frente a gente vai ver o que é isso no Kubernetes, mas basicamente ele permite que usuários externos acessem o nosso cluster. E aí esse ingress pode encaminhar as requisições para um service do tipo Cluster IP, que por sua vez vai mandar para os pods que estão rodando dentro do cluster. Então vamos imaginar que a gente tivesse a nossa aplicação com back-end, um front-end, né? A gente pode configurar o ingress para receber essas requisições externas e aí ele vai encaminhar para um serviço que, por sua vez, vai passar as requisições para os pods do front-end. Então, basicamente, esses são os dois tipos de utilização do Service Cluster IP. Alguns detalhes importantes sobre o Cluster IP. Quando a gente vai definir um serviço, se a gente não informar explicitamente qual que é o tipo dele, por padrão ele já é determinado como um serviço do tipo Cluster IP. O segundo ponto é que o nome que a gente determinar para o nosso serviço deve ser um DNS válido. Deixo aí uma referência nos comentários para você ver o que é considerado um nome DNS válido. O terceiro ponto que é importante a gente mencionar é que se a gente define um seletor para o nosso serviço, por exemplo, aquele app backend, mas eu não tenho nenhum pod que tenha esse label, toda requisição que chegar
no serviço, vai ter um timeout, né? Vai vir uma resposta de timeout para o cliente que estiver tentando acessar. Isso também ocorre mesmo que os pods tenham o label correto, mas eles todos não estejam no estado healthy, ou seja, aquele estado que indica que o pod está pronto para receber requisições. Então, mesmo eles estando com o label correto, mas pelo fato deles não estarem prontos ainda, se chegar uma requisição no serviço, depois de um tempo ele vai retornar um timeout, porque é basicamente como se ele não tivesse para quem mandar a requisição que chegou até ele. O quarto e último detalhe interessante é que pods que são criados no mesmo namespace desse serviço recebem variáveis de ambiente com informações desse serviço, as quais podem ser utilizadas, por exemplo, para que o pod faça chamadas a esse serviço. No exemplo que eu dei, que a gente criou o meu traço serviço, vamos imaginar que ele esteja no namespace A. Todos os pods que forem criados nesse namespace A após a definição do serviço vão receber algumas variáveis de ambiente como essas que eu estou mostrando. A primeira é o endereço TCP do serviço com o IP interno e a porta. A segunda é referente ao protocolo TCP. A terceira é a porta do serviço, né, Service Port. A quarta é a porta TCP. A quinta é o Service Host, né, ou seja, nesse caso, o IP interno do serviço. E o último é o endereço TCP. Também acaba sendo igual ao Service Host nesse caso. Obviamente que se o serviço que a gente definir tiver um nome diferente, né, vai ser trocada essa primeira parte do nome das variáveis aqui. Beleza, service criado. Como que a gente faz para acessar esse serviço? Esse serviço pode ser acessado de modos diferentes. Se a gente estiver no mesmo namespace, por exemplo, namespace A, onde foi criado o serviço, a gente não precisa digitar o IP interno do serviço, a gente acessa ele pelo nome dele mesmo, meu-serviço. Opcionalmente, a gente pode colocar essa parte aqui, ponto, e aí o nome do namespace. Se for namespace A, seria ponto A. Se for namespace B, ponto B, por exemplo. E na sequência a gente coloca 2 pontos e a porta que a gente definiu para esse serviço rodar, no caso a 8080. Se a gente estiver em namespaces diferentes, por exemplo, o meu service está no namespace A e eu tenho um pod no namespace B que quer acessar esse serviço do namespace A, aí a gente vai colocar obrigatoriamente ponto o nome do namespace. Então, nesse caso, ponto A. Tem uma parte opcional também que a gente pode colocar ponto SVC, né, de service, ponto cluster, ponto local. Mas é opcional essa parte. E na sequência, 2 pontos 8080, que é a porta do serviço. Agora, independentemente do namespace que a gente tiver, que tiver o nosso pod, né, a gente consegue acessar o serviço pelo IP interno dele, né? Nesse caso, 10.97.241.70, 2.8080. Apesar de ser possível acessar desse jeito, em geral a gente prefere acessar pelo nome do serviço mesmo, né? Vamos supor que em algum caso a gente acabou apagando esse serviço e recriando ele com o mesmo nome, os pods ainda vão conseguir acessar porque o Kubernetes vai fazer essa tradução do nome para o IP atual, né, que pode ter mudado. Agora, se a gente fixa no IP, a gente tem esse problema de correr o risco desse IP mudar por algum motivo, né? Então, eu recomendo sempre que você utilize o nome do serviço. E aí, claro, lembrando se você está no mesmo namespace ou em namespaces diferentes. Como eu falei anteriormente, também é possível acessar por meio dessas variáveis de ambiente que o Kubernetes define nos pods que são criados no mesmo namespace. Só lembrando que os pods só vão ter essas variáveis de ambiente definidas se eles forem criados após a definição do service. Então a gente poderia usar, por exemplo, a variável lá, o nome do serviço, né, service underline host, para ter o host, 2 pontos, nome do serviço underline service underline port, que vai ter a porta do serviço. Então, no nosso caso lá, ficaria o IP do serviço, 2 pontos e a porta 8080. Vamos ver visualmente agora como que funciona todo esse processo para ficar mais claro. Então, vamos imaginar que a gente tem um namespace chamado service-cluster IP. Aí a gente faz um deployment do nosso back-end e esse deployment vai definir 3 pods, né?
No caso aqui eu estou chamando de back-end 1, 2 e 3 para simplificar o nosso entendimento. Cada um desses pods tem um IP interno associado a ele. Então esse com final 16, esse com 18 e esse com 32. E aí a gente define o nosso service meu-backend do tipo cluster IP. O Kubernetes também vai determinar um IP para ele. E aí esse serviço, por meio do seletor que ele define, vai passar a encaminhar requisições para esses 3 pods. Imaginando que a gente tenha uma aplicação front-end, né, um pod da nossa aplicação do front-end, esse pod vai conseguir acessar o back-end por meio do serviço. Então ele pode colocar lá, como ele está no mesmo namespace, a URL lá para conectar no back-end vai ser meu-serviço, 2 pontos, e aí a porta que a gente definiu, como por exemplo 8080, e o serviço vai conseguir encaminhar para um desses pods aqui. É importante dizer que o serviço acaba atuando como um balanceador de carga, né? Então, quanto mais requisições chegarem aqui, ele vai distribuindo entre esses diferentes pods. Se a gente tiver um outro namespace, né, que eu chamei de outro namespace, a gente vai ter um outro pod chamado outro pod, e ele também vai conseguir acessar o serviço meu-backend, lembrando que ele vai ter que colocar ponto service-cluster IP, mas as requisições também vão chegar até os pods do back-end. Como eu mencionei no vídeo anterior, se algum desses pods for removido, for recriado, por exemplo, com outro IP, por ele ter o label, o service já vai detectar que vai ter que mandar para ele também, e então não vai ter nenhum tipo de interrupção nessa distribuição aqui entre os pods. Por isso que vale muito a pena utilizar o serviço do Cluster IP. Ele é bem prático, né? Vai ajudar bastante. Então é importante estar bem claro esse conceito para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E no próximo vídeo eu vou fazer a criação de um Cluster IP na prática. E a gente vai fazer algumas brincadeiras para ver essa distribuição entre os pods aqui. Já aproveita, deixa o like, comenta se alguma coisa, comenta se você gostou do vídeo, se ficou alguma dúvida e quais assuntos você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Até a próxima!